Muito bem. Vamos então à Igreja de Sardes. Nós vamos fazer a leitura do texto e nós vamos detectar, como nós temos feito durante essas quartas-feiras, né? Desde a primeira igreja, Éfeso, né? Depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, hoje Sardes, capítulo 3, versículo 1 a 6. Você tem sua Bíblia, então aproveite, fixe aí os olhos aí em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a 6. E Olha, se você quiser comer pão com carne, tem pão, tem carne aqui, tem pão. Então, vou pedir aos irmãos que possam, se quiser fazer uma pergunta, por favor, enquanto nós estamos a comentar aqui, os irmãos podem fazê-lo, ok? Ou de fazer uma contribuição, tá bem? Capítulo 3, então, nós vamos pedir aí a Cláudia que nos ajude com a leitura desse texto do verso 1 ao verso 6, ok? Então, vamos seguir e vamos ouvir aí a leitura desse texto. Por favor, Cláudia. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Então, nós estamos aqui diante de uma nova comunidade. Nós vimos, por exemplo, semana passada, sobre a igreja de Tiatira, que assim como as outras igrejas, possuía uma característica específica, não é? E não só isso, mas nós percebemos aqui que todas essas 7 igrejas, como bem disse logo de início, elas não apenas refletem a sua própria história, a história de cada uma dessas igrejas, como também hoje elas são um retrato, vamos chamar assim, uma figura, uma pintura daquilo que é a Igreja Universal de hoje. Então, nós vamos ter comunidades, igrejas locais, que vão ter características como a de Éfeso, outras como a de Tiatira, outras como a de Pérgamo, outras como de Esmirna. E agora chegamos nesta igreja de Sardes. Se você recebeu no grupo que eu enviei, acho que foi ontem ou hoje, uma série de tabelas que vão ajudar a perceber essas características dessas igrejas. Então, hoje, por exemplo, nós estamos em Sardes e qual é o título que nós poderíamos dar para essa comunidade específica? Uma igreja que morreu, não é?
uma igreja que morreu. Essa é a verdade. Veja, se você perceber aí, o versículo 1 diz claramente, né? O Senhor Jesus se dirige àquela comunidade e diz: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Então, é uma situação que, em relação às outras, né, nós vimos que as outras elas possuíam virtudes, possuíam suas fraquezas, assim como o Sardes também. Mas só que há uma grande diferença de Sardes para as outras. Sardes é aquela igreja que já não está mais viva. E, se você olhar, não há nenhuma virtude expressa em termos de igreja ou daquela comunidade local. Apenas alguns membros são, de alguma maneira, louvados, elogiados por Nosso Senhor pela sua fidelidade na questão de não se contaminarem com aquela realidade que Sardes estava a viver. Bem, antes de nós entrarmos nos pormenores, nós poderíamos aqui trabalhar algumas características dessa igreja de Sardes. Por exemplo, vamos nos lembrar de uma coisa. Sardes é uma igreja com uma localização muito próxima a Tiatira. Se você recebeu aí o mapinha que nós mandamos um mapa para você logo no início, e você vai perceber aí que todas elas, ou pelo menos as cinco dessas igrejas, elas ficam numa linha. Sardes, por exemplo, ficava a mais ou menos 30 milhas, vamos dizer aí uns 40 quilômetros a sudoeste de Tiatira. Então, nós vamos ter todas elas ali muito perto. E Tiatira estava mais próxima de Sardes. E Sardes era conhecida pela sua riqueza, a cidade, não estou a falar da igreja, a cidade. E por uma grande fortificação, uma fortaleza, a qual Sardes ela se gabava, era uma cidade antiga, se gabava, se envaidecia, porque ela possuía uma grande fortaleza, era aquelas muralhas enormes para proteger a cidade. A igreja, ela, na verdade, assim como Sardes, naquele momento, a cidade estava em declínio em termos de riqueza, em termos de economia, em termos de política. A igreja, juntamente com a cidade, também estava caindo, só que estava caindo naquilo que nós percebemos aqui. Espiritualmente, a pequena comunidade de Sardes estava caindo em heresia, em imoralidade, mas, acima de tudo, estava morta. Agora, a igreja também de Sardes havia se comprometido, ou estava comprometida, com um estilo de vida do paganismo daquela época. A história nos conta, por exemplo, e há comentadores que falam sobre isso, historiadores, que havia uma secularização. Eu vou usar esse nome, secularização, porque é um termo muito usado por nós hoje. O que é a secularização? Secularização é quando nós permitimos nos identificar com este século, com esse sistema que aí está. Então, nós permitimos
nos permitimos, de maneira que nós hoje nos sentimos seres secularizados, não é? A igreja também se seculariza. Quer dizer, a palavra vem de século, né? Este século. É interessante que o apóstolo Paulo já nos dizia alguma coisa com respeito a isso, né? Se você ler, por exemplo, Romanos 12, versículo 2, eu gostava de pedir ao Aristóteles para ler para nós. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão da secularização, não é? Romanos capítulo 12, versículo 2. Por favor, Luíba, leia para nós. Abre o vosso microfone. Romanos 12. 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Obrigado, Dari. Quando o apóstolo Paulo está a dizer aí, no nosso português, aí o Luíba leu, e não vos conformeis com este mundo, se não me engano, foi isso que ele disse. No texto, não vos conformeis com este século. E a palavra século é justamente, geralmente, associada ao sistema do mundo. Então, qual era a situação da igreja de Sardes dentro da cidade de Sardes? Ela permitiu que a sua comunidade, que as pessoas, elas se secularizassem, o mundo entrasse na vida de cada um deles, e naturalmente quando esse século, o sistema social, o sistema econômico, o sistema religioso faz parte da nossa vida, nós acabamos levando isso para a comunidade, né? Então, como é que hoje nós poderíamos viver essa realidade de Sardes? Quer dizer, aparentemente sermos vivos, mas na realidade estarmos mortos, quando vivemos uma secularização. Na hora das aplicações, nós vamos colocar aí essa questão. Como é que nós, igrejas do Apocalipse, nós somos igrejas do Apocalipse, não é? Estamos a viver o Apocalipse. Como é que nós podemos permitir que morramos, embora pareçamos que estamos vivos, não é? Então, vamos ver. Vamos adiante. Queria tocar, por exemplo, num ponto, quando nós vamos a Mateus, capítulo 21, o versículo de número 19, por exemplo, mas isso nós podemos deixar um pouquinho mais para frente. Na verdade, o que eu quero chamar a atenção é que é justamente aquele episódio quando o Senhor Jesus ele vai pela manhã, ele vai buscar figos na figueira, e isso está em Mateus 21, 19, ele vai buscar figos na figueira e não encontra senão folhas. E então o próprio Senhor ele acaba amaldiçoando essa figueira. Ora, é estranho, não é? Ela era uma figueira, mas não havia frutos. Se você fizer uma relação
simbólica com Sardes, é mais ou menos isso que estava a passar. Ela tinha toda aquela aparência de uma figueira, mas não tinha frutos. E outra coisa interessante que o texto aqui nos diz, na carta que o Senhor Jesus envia para Sardes, o Senhor Jesus, ele acaba, ironicamente, vamos dizer ironicamente, ele usando essas palavras aqui. Veja só. Ele diz assim, versículo 3, volte para Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, Apocalipse. O Senhor Jesus diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Olha o metanoia aí, né? Olha o arrependimento aí. E se não vigiares, veja que ele faz uma relação com aquela fortificação inexpugnável, né? Que ninguém conseguia ultrapassar ou romper aquela fortaleza, mas ele diz assim: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então o Senhor usa aquela realidade ali da fortaleza, não é? Da fortificação da cidade, para dizer que eles deveriam vigiar, porque se eles não vigiassem, ele naturalmente viria como um ladrão, não é? E iria tomar de assalto a própria cidade, como na verdade a própria igreja. Então, e outro ponto aqui também, o Senhor, ele diz que ele tem os 7 espíritos de Deus. Você se lembra que nós já falamos dos 7 espíritos de Deus. Os 7 espíritos. Isto diz, versículo 1. Veja aí, volte seus olhos aí para capítulo 3, versículo 1. E isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, nós já comentamos sobre os 7 espíritos de Deus, que são uma expressão que indica plenitude da presença poderosa de Deus e do conhecimento pleno do Espírito Santo. Então, quer dizer, ele nos conhece, ele conhece o interior de cada um de nós. Ele conhecia o interior daquela pequena comunidade em Sardes. E, naturalmente, nós também comentamos, coisa que agora me lembro bem, do que o Paulo comentou também na época, quando é uma alusão, por exemplo, aos 7 Espíritos de Deus mencionados em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vamos ver, então, o capítulo 11, versículo 2? Vamos ver o que nos traz aí o capítulo 11, versículo 2 de Isaías. Vamos ler, eu vou pedir a Sânia, é possível, para ler esse texto? Será que ela tem condição de ler? Sim. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Então, veja só, o que nós queremos enfatizar, meus irmãos, é que nós estamos vivendo também a igreja do Apocalipse. E somos vistos pelo Espírito, não é? Pelos 7 Espíritos de Deus. Veja capítulo 11, versículo 2. A Sânia pode ler para nós. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quer, na verdade, dizer aqui, a respeito à profecia, a respeito do Messias, do servo do Senhor. E sobre ele repousaria o Espírito, quer dizer, a plenitude do Espírito. O Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de
conhecimento e de temor do Senhor. Quer dizer, é isso mesmo. Agora, o que o Senhor Jesus quer fazer com Sardes é chamá-la ao arrependimento. E a começar de que maneira? Dizendo a respeito de que ele conhecia profundamente a vida daquela igreja, não é? Então, eu precisei parar aqui, irmãos, apenas para porque a Ludmila também está tentando entrar. Aí eu vou pedir desculpas aos irmãos, porque ela está tentando entrar e não consegue. Mas nós estamos a falar sobre estes 7 Espíritos de Deus, não é? Que são uma indicação, que é um símbolo daquela plenitude da presença poderosa de Deus. E não só isso. O versículo 2, por exemplo, capítulo 3, versículo 2, nos chama justamente a essa questão da chegada iminente do Senhor Jesus. O versículo 4 e 5 vai, então, detectar aqui a sua morbidez, né? a sua morte espiritual. Enquanto, mesmo assim, há alguns ali que não contaminaram os seus vestidos. É interessante que essa palavra vestidos aí, ela se repete no versículo 5. Eu gostava de pedir a ajuda de irmãos para ler, se a Keren pode ler para nós. Keren, pode ler o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse novamente. Vamos ver aqui o que está a acontecer. Ok. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestimentas brancas, pois são dignos. Na verdade, serão igualmente vestidos de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Muito bem. Então, o que são essas vestes? Essas vestes brancas? O que simbolizam as vestes brancas? Você sabe que, se você for Apocalipse, capítulo 7, e versículo de número 9, eu vou novamente pedir a ajuda de vocês, não é? O Edmundo pode ler para nós, Apocalipse 7, versículo 9. Veja o que nos diz aí. Veja onde é que nós encontramos a simbologia das vestes brancas. Apocalipse 7, Apocalipse 9. 7, 9. Depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. O grande ênfase aí da vestidura branca, e é justamente essa a simbologia, são os nossos corpos glorificados, os nossos corpos ressuscitados. Essas vestiduras brancas, elas vão aludir à vida de pureza, de santidade espiritual. E esse é uma promessa, primeiro, ao que vencer. Isso significa, primeiro, a ênfase aqui é naquele que for fiel,
será vestido de vestiduras brancas, quer dizer, será tornado incorruptível, terá um corpo glorificado, e não só isso. Veja que vamos nos lembrar daquele banquete que o Senhor Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Eu vou pedir aí ao Paulo para nos ajudar aí na leitura de Mateus, capítulo 22. Ô, Paulo, faz favor para nós. Mateus 22. Nós podemos ler aí, Mateus 22. É justamente uma parábola do nosso Senhor, do versículo 11 ao versículo 14. Veja só, posso dar o contexto aqui. O Senhor Jesus conta a parábola de um senhor que vai celebrar o casamento do seu filho, e então chama todos, convida todos, e muitos são chamados, mas nem todos atendem. Mas o que ocorre? No meio da festa das núpcias, ocorre esse episódio aqui, trágico, que para nós é trágico, não é? Mas veja o que nos diz aí Mateus 22, 11 a 14. Por favor, Paulo, ajuda-nos. Ok, Mateus 22, versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, veja só o vestido novamente aqui. O vestido de núpcias, né? O vestido nupcial, quer dizer, é a roupa do casamento. Qual é a roupa do casamento que aquele convidado não estava a usar? É justamente essa questão das vestes brancas, da veste onde cada um de nós vamos participar das bodas do Cordeiro, das bodas do Filho, não é? O Filho está a casar e nós temos que nos apresentar com vestiduras brancas. E é justamente isso que ele fala, que o Senhor Jesus fala a algumas pessoas, poucas pessoas de Sardes, que não haviam contaminado suas vestimentas, os seus vestidos, com aquela secularização, com todo aquele ambiente pernóstico, nefasto da realidade da cidade de Sardes. E então nós vemos essa igreja, qual o grande problema da sua morte espiritual. Então nós vamos voltar aqui inicialmente aquela questão que nós lemos, que falamos a respeito da secularização, ok? O que vem a ser essa secularização? Olhando aqui para todo esses detalhes que nós acabamos de ver. O que é a secularização? Secularização é aceitar uma proposta do atual século. Não é? Quais são as propostas do atual século que nós temos? Sardes contava, por exemplo, com uma grande a vaidade. Em primeiro lugar, o aspecto número 1 da secularização é a vaidade, né? O que nós entendemos pela questão da vaidade? A vaidade é a primeira característica que envolve o ser humano. Por exemplo, o primeiro
movimento da secularização da igreja foi no início do movimento filosófico do iluminismo. O iluminismo que nasce no século XVII, depois se descamba aí, como a gente diz, né? Descamba, né? Vai para o racionalismo. E qual foi o que aconteceu com as igrejas, sejam organizações, sejam igrejas locais, né? Pessoas como nós. A proposta do iluminismo é de que o homem é o centro de tudo e que a luz nós podemos encontrar, a verdadeira luz nós podemos encontrar dentro de nós mesmos. Nós temos que ser iluminados. Nós somos iluminados. Essa é a proposta do iluminismo. E, naturalmente, depois, então, nós vamos encontrar um movimento humanista que vai criar aquela ênfase de que o homem é o centro do universo. Né? Destronamos a Deus. Os movimentos filosóficos, sociais, políticos, econômicos, até hoje estão fundamentados nesses aspectos que nós acabamos de falar aqui. Então, por exemplo, nós vamos a uma universidade, nós vamos ao movimento empresarial, corporativista, o movimento, as estruturas corporativas, né? Nós temos, por exemplo, inúmeros coaches hoje, não é? Os coaches que falam sobre você é importante, você é o centro, você pode vencer, você tem condições, você precisa se desabrochar, você precisa se descobrir, né? E o que fez a igreja? A igreja, por exemplo, do Apocalipse, as igrejas somos nós. Nós acabamos cedendo a essa influência. Nós cedemos à influência. Por exemplo, nós somos extremamente dependentes de pessoas que são gurus espirituais, profetas espirituais, né? Nós colocamos o ser humano no centro dos nossos cultos, né? Os nossos cultos, por exemplo, eles fervilham na nossa prática litúrgica, ela fervilha desse ambiente secular, né? É a ênfase no homem, né? Tudo tem que estar milimetricamente muito bem disposto, muito bem colocado, nós dependemos extremamente de alguém para falar, um orador, né? Quando nós damos muita ênfase ao orador, às vezes nem à oratória, mas ao orador. Mas por que isso? Porque nós fomos nos abrindo para esse movimento secularista que nos traz justamente aquela ideia de que nós estamos vivos, né? Então, esse é o movimento, por exemplo, o movimento social, né? O movimento social, nós damos muita ênfase aos movimentos sociais dentro da igreja, nós damos muita ênfase, por exemplo, a uma série de questões que são dispensáveis e não estamos tão interessados, por exemplo, numa mensagem que, em primeiro lugar, enfatize Deus, não é? A mensagem do Evangelho que fala de Cristo. Por exemplo, você pode procurar questões que envolvam as mensagens bíblicas de hoje, né? Eu não digo bíblicas, né? Mas as mensagens das igrejas, né? Aquela ideia da prosperidade, aquela ideia de que você vai ter a vitória, né?
e você tem a vitória, decrete a vitória, você vai ser vitorioso, você vai alcançar, você vai ter saúde, você... mesmo nas igrejas mais tradicionais, você percebe que o movimento de secularização já entrou sorrateiramente por baixo da porta, assim, ó. Então você vai perceber que, se calhar, quando as coisas não vão muito bem conosco, nós geralmente temos uma tendência, e é justamente esse movimento secularista que faz isso, não é? Nós temos uma tendência muito forte de pensar que nós estamos em pecado. Não estou dizendo que não é isso, não é possível. É possível também, mas isso não é uma regra geral, né? Então, por exemplo, quando as coisas não vão bem, quando nós perdemos o emprego, quando nós perdemos a saúde, nós geralmente acabamos por pensar assim: eu devo estar com algum problema, Deus me amaldiçoou. Estava comentando ontem nós estávamos, o Senhor nos deu a condição de compartilharmos do Evangelho com uma pessoa ontem, e nós estamos a falar justamente de que Deus não amaldiçoa nunca um filho. Ele pode provar, mas nunca ele vai amaldiçoar. Mas na concepção secularista da igreja hoje, então o homem é o centro. E esse é um problema gravíssimo. E é isso que nos leva à morte. Não é? É isso que nos leva à morte espiritual. Não, às vezes nós dizemos assim, não, o que nos leva à morte espiritual é o não cumprimento ou não ser uma pessoa carismática. Isso não tem nada a ver. O problema nosso é o caráter. E não é nem a questão moral, em primeiro lugar, é a questão da doença do pecado. Então, esse é um ponto fundamental. Meus irmãos, vamos lutar contra a igreja de Sardes, para não fazermos parte dela, né? Não é mesmo? Vamos lutar contra isso, começar de nós, né? Pois bem, ficamos por aqui, meus irmãos, hoje. Agradecemos aí a presença de todos. Hoje tivemos um grupo bom, né? E que o Senhor nos alimente, nos ajude